O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, entre outras várias investigações, está investigando os ataques do Bolsonaro à urna eletrônica. Ok, a investigação não focava em Jair Bolsonaro, não, focava em todos os responsáveis por aquela live que o Bolsonaro fez, uma live de 2 horas em que ele atacava a urna eletrônica. O Bolsonaro, obviamente, é um dos alvos da investigação, mas os principais alvos eram os organizadores da live. O TSE mais ou menos estava fingindo que não sabia que o Bolsonaro era o grande chefão, ou pelo menos, assim, para não falar que está provocando o Bolsonaro, estava esperando a investigação chegar ao Bolsonaro diretamente por outros meios. Pois bem, a investigação chegou em Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tem um ajudante de ordens. Muita gente não sabe, mas entre os assessores do presidente, há pessoas que são ajudantes de ordens. O que eles fazem? Eles seguem as ordens do presidente. O presidente manda fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Pois bem, um dos ajudantes de ordem do presidente se chama Mauro Cid. Ele é um tenente-coronel do Exército e ele trabalha no Palácio do Planalto com o Bolsonaro. Esse Mauro Cid, ele foi pego em várias conversas com o Alan dos Santos, conversas em que eles falavam sobre golpe de Estado, tudo mais. Ele está sendo investigado no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos. Mas ele, até então, não era um dos alvos. Ele aparecia no inquérito por conta de crimes que o Alan dos Santos estava cometendo. Porém, agora chegou no ajudante de ordens do Bolsonaro. E chegando nele, chega no Bolsonaro. Por quê? Porque descobriu-se o quê? Naquele dia em que o Bolsonaro fez a live, um dia antes, o Bolsonaro vazou uma investigação da Polícia Federal, um inquérito sigiloso. Veja bem, é crime vazar inquérito sigiloso da Polícia Federal. E o Bolsonaro vazou. O Bolsonaro publicou o link no Twitter dele, publicou no Facebook e publicou no Instagram. Ele publicou o link em que as pessoas podiam baixar, qualquer um podia baixar um inquérito sigiloso da Polícia Federal. O TSE, na época, ficou o Alexandre de Moraes, o Barroso ficaram uma fera. Eles mandaram, já interrogaram o delegado da PF, responsável pelo caso, interrogaram um monte de gente. Porém, agora chega a informação de que quem vazou esse inquérito foi o ajudante de ordens do Bolsonaro. Mais do que isso, descobriram até em qual servidor ele colocou esse inquérito. Ele subiu para um servidor para ficar lá para todo mundo poder baixar. A coisa tá feia porque chegou em Bolsonaro. Ele é quem recebe ordens do Bolsonaro. Chegou em Jair. Eu vou explicar tudo isso, você vai entender como a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se no canal. Agora, vamos falar sobre isso. O ajudante de ordens do Bolsonaro. Pois bem, ele é tenente-coronel do Exército, ele é irmão de um rapaz chamado Daniel Cid. Na verdade, quem publicou esse inquérito foi o irmão dele, chama Daniel Cid. Mauro Cid é o ajudante de ordens do Bolsonaro, Daniel Cid é o irmão dele. O pai dos dois foi colega do Bolsonaro na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, o pai dele foi colega do Bolsonaro, são amigos há décadas, e aí o Bolsonaro contratou o filho dele, uma pessoa de extrema confiança do Bolsonaro, e o trabalho dele é fazer o que o Bolsonaro manda. Veja, esse é o trabalho. Não é assim, eu tenho uma função, você manda coisas da função. Não, ele faz tudo que o Bolsonaro manda. Pois bem, o Bolsonaro deu uma entrevista à Jovem Pan, e aí, na época que ele fez aquela live, e aí numa entrevista ao programa Pingos nos Is, que é um programa fascista da rádio fascista Jovem Pan, o Bolsonaro atacava a urna eletrônica e falava, eu tenho a prova aqui, tem um inquérito da Polícia Federal que prova que as urnas foram invadidas, isso prova que dá para mudar os votos, tudo mais, blá, blá, blá. Tá. Ele falou, mas não mostrou o inquérito. Aí ele fez aquela live, uma live de 2 horas, em que ele falava que dava para mudar os dados da urna, dava para mudar o tanto de votos. Aí ele fez lá um PowerPoint bem mal feito, que não provava porcaria nenhuma, e ele citou esse inquérito várias e várias vezes. Ok. Logo depois, ele publica no Twitter e fala, como prometido, tá aqui o inquérito. É um link, qualquer um clicava ali e conseguia baixar um inquérito sigiloso, crime cometido pelo Jair Bolsonaro. Aí, olha só, reportagem do Globo contratou um especialista, esse especialista baixou lá o inquérito e começou a ver os metadados. E não pense que a Polícia Federal também não fez isso, viu? Obviamente que fez. E começou a ver os metadados do inquérito. E aí o que acontece? Vendo os metadados do inquérito, conseguiram ver que uma pessoa chamada Daniel Cid, que é o irmão do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, foi ele quem entrou numa rede social chamada Brasileiros.social, e a partir dessa rede ele entrou numa outra rede social que tinha a foto de perfil dele e o nome dele, e ele
publicou ali o inquérito sigiloso, e de lá que as pessoas conseguiam baixar o inquérito e tinha o nome e a foto dele, quer dizer, chegaram no criminoso, irmão do ajudante de ordens do Bolsonaro. Então a investigação, o TSE iniciou a investigação com a seguinte mentalidade: vamos investigar aqui o coronel que estava ao lado do Bolsonaro fazendo a live, vamos investigar de onde eles pegaram esses dados fraudulentos sobre a urna eletrônica, que é tudo fake news. Aí interrogaram o coronel, interrogaram o idealizador daquelas notícias. Ele falou: não, isso é tudo fake news, nem eu mais acredito nisso, só o Bolsonaro que está usando o que eu falo para falar que tem fraude na urna. Até o cara afinou na frente da Polícia Federal. Aí interrogaram vários membros do governo Bolsonaro. Aí o pessoal da TV Brasil fez um dossiê bomba e entregou para o TSE. Esse mesmo dossiê também foi entregue à CPI da Covid, que mostra todas as interferências do Bolsonaro, e parte desse dossiê mostra que o Bolsonaro barrava qualquer coisa que pudesse mostrar que a urna eletrônica é confiável. Ele barrava, enfim, o governo Bolsonaro não deixava a TV Brasil falar bem do processo eleitoral e tentava empurrar matérias falando mal do processo eleitoral do Brasil. Veja bem, isso é crime contra a democracia. A maior pancada que você pode dar na democracia é você falar mal do processo eleitoral. Veja bem, você pode falar mal de o que quiser, mas se falar mal da maneira como as pessoas votam, você está dando uma pancada direto da democracia. Enfim. E o inquérito do TSE não tinha ali o Bolsonaro como alvo, apesar dele ser a estrela da live ter sido ideia dele e tudo mais. Inclusive o general Ramos, ele é investigado também foi depor, porque disseram que a ideia, o idealizador foi ele, e o Bolsonaro simplesmente aceitou a ideia. Pois bem, o TSE sabia que ia chegar no Bolsonaro em algum momento. Esse inquérito está sendo usado para deixar o Bolsonaro na rédea curta, porque ele corre o risco de ser tornado inelegível. Veja bem, esse inquérito não pode simplesmente, acabou o inquérito, vamos tornar o Bolsonaro inelegível. Não, mas acabando o inquérito e provando a culpa do Bolsonaro, na próxima eleição, o Bolsonaro, se ele chegar lá, né? O Bolsonaro, ele vai, como todos os outros candidatos, ele tem que apresentar a candidatura dele ao TSE. Qualquer adversário do Bolsonaro, eu falo, o PT, o PDT, o PSDB, qualquer partido que seja na eleição, pode entrar com uma ação no TSE pedindo a inegibilidade dele, porque ele atentou contra a democracia. E olha, a chance do TSE falar realmente a gente vai indeferir a candidatura dele é gigantesca, mas é muito grande, provando o crime do Bolsonaro. Eu vou falar. Eu acho que nem o pessoal do TSE acreditava que isso ia chegar no Jair Bolsonaro de maneira tão rápida, porque olha, você tem que ser muito burro, mas muito, pensa como tem que ser burra a pessoa para ele colocar um inquérito sigiloso da Polícia Federal, quer dizer, é um crime que ele está cometendo ali, ele coloca numa rede social que tem o nome e a foto dele. O irmão do ajudante de ordens do Palácio do Planalto. Então fica claríssimo, você não precisa fazer um exercício de imaginação muito grande, não tem que ser assim, o cara que tem a melhor imaginação para você pensar qual foi o processo disso tudo. O Bolsonaro fala com o ministro da Justiça, Anderson Torres, ministro da Justiça pega o inquérito da Polícia Federal, Bolsonaro fala, o inquérito está aqui, a gente vai usar esse inquérito para atacar a urna eletrônica, e o inquérito não diz nada, depois eu vou falar sobre o inquérito. E aí, ele fala, mas eu não posso publicar o Bolsonaro. Então o que ele faz? Ele manda o ajudante de ordens dele. Como o ajudante de ordens dele não entende batavina, não entende porcaria nenhuma de computação, ele manda, ou pelo menos de como colocar uma coisa num servidor internacional, ele pede pro irmão. E aí o irmão dele vai lá e faz. Ou pior, o ajudante de ordens do Bolsonaro entende e usou a conta do irmão. Mas é isso, sai a ordem do Bolsonaro para o ajudante dele e o ajudante dele publica no nome do irmão ou pede e o irmão publica o inquérito sigiloso e comete o crime. Para você ter ideia de como a coisa ficou feia, o delegado foi afastado, o delegado do inquérito. O inquérito acabou e o delegado foi afastado. Imagina como tá ruim a coisa para o delegado. Ele fez o trabalho dele, algum superior pega o inquérito e aí ele é afastado. Ou é um delegado bolsominion que vazou, que deu o inquérito de mão beijada porque quis. Pois bem, o que é esse inquérito que o Bolsonaro vazou? Era um inquérito da Polícia Federal de que hackers tentaram invadir o sistema do TSE, chegaram a invadir o sistema do TSE em 2018. Mas veja bem, eles invadiram o sistema do site do TSE, não invadiram o sistema de urna eletrônica, até porque as urnas eletrônicas não são conectadas na internet. A urna eletrônica é física, são milhões de urnas eletrônicas no Brasil, elas não têm conexão nenhuma. Então, acaba a votação, a urna é transportada para o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e lá o TRE liga essa urna no computador e compara com o papelzinho que a urna imprime e vê quantos votos teve na urna e depois adiciona isso no sistema do TSE, não no site do TSE.
E o inquérito prova exatamente que o sistema da urna eletrônica e a parte do sistema de votação não foi invadida. Até porque é um sistema diferente, é um sistema que só tem acesso quem está lá fisicamente, precisa uma pessoa está dentro do prédio do Tribunal Superior Eleitoral e só lá dentro alguém consegue ter acesso ao sistema da votação. Veja bem, nenhuma pessoa de fora consegue, pode ser o melhor hacker do mundo, porque só se tem acesso lá dentro, não está conectada a outras coisas. Eles são burros, é um mais burro que o outro. Tá aí, se ferraram. Eu vou mostrar aqui, ó, nosso carro de som lá em Americana, falando dos crimes de Jair Bolsonaro nas ruas. Meu celular ficou ruim. Bom, no próximo eu mostro, o celular começou a travar. Mas no próximo vídeo eu mostro mais um trecho lá de Americana. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais, e vamos continuar indo para cima deles. Falou!